sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Então responder a Josué, é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vós desse toda a terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito a nossa vida por de vós fizeres assim. Eis que estamos nas tuas mãos, tratamos segundo te parecer bom reto, assim desfez, livrou das mãos dos filhos de Israel, e não mataram naquele dia. Josué o fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para atar o Senhor até o dia de hoje no lugar que Deus escolhesse. Gibeão sitiada por 5 reis, tendo Adoni Zedeque, rei de Jerusalém, ouvindo que Josué tomara a Ai, havendo destruído totalmente, feito Ai o seu rei, tudo o que fizera Jericó a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram a paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito porque Gibeão era a cidade grande, como uma das cidades reais, que ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pira, rei de Jumate, e Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, por quanto fez com Josué e com seus filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, reis de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jamute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles, todas as suas tropas, se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, o arraial de Gilgal: não retires tuas mãos dos teus servos. Vós sabe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, e ele e toda a gente de guerra como ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos eu os entreguei. Deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho e sobre Bet-Horon, e derrotou até Azeca e Mequedá. Sucedeu que, fugindo eles em diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol da lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Disse na presença dos israelitas: sol detém-te, Gibeão, e a tua lua vale Aijalon.
e ao sol deteve a lua parou, e até o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e esconderam na cova em Maquedá. E anunciaram a Josué, foram aclamados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, matai os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas nossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabando de ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo restante que eles ficaram entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse a Josué: abri a boca da cova dali, trazeis aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim da cova, lhe trouxeram 5 reis, os reis de Jerusalém, o de Hebron e de Jamute, e o rei de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis, a Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham com ele: chegai, ponde os pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temas, nem vós atemoreis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor e todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Depois disso, Josué, ferindo-os, matou e pendurou em 5 madeiros. Ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que tirassem dos madeiros e lançaram-nos à cova onde se tinham escolhido. A boca da cova puseram grandes pedras que haviam lá, se encontraram até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu a espada, bem como seu rei. Destruiu totalmente todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Maquedá, a Libna, e pelejou contra ela. O Senhor deu as mãos a Israel, ela e seu rei, e feriu a espada ela e todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez o seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou em Libna. A Laques sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel. No dia seguinte, tomou e as feriu a espada, e ela e todos que estavam, conforme tudo o que fizeram a Libna. Então Roão, rei de
Gezer subiu para ajudar Laques, porém Josué o feriu, ele e seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué todo o Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela. E a tomaram e feriram a espada, tanto seu rei como todas as suas cidades, todos que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir.